Oi pessoal, aqui é o Renan do canal Conviver e hoje a gente vai falar sobre aqueles familiares que, na intenção de ajudar, pedem para levar o idoso para passear, seja na casa de outros familiares ou em algum local público. Mas e aí, pode ou não pode? Bom, a gente precisa começar falando dos benefícios que isso vai trazer para o idoso. O idoso que tem Alzheimer, ele precisa socializar. Então, com o passar da idade ou até mesmo pela demência, eles podem se sentir mais sozinhos. Essa socialização vai ajudar bastante, seja na visita de algum familiar ou na casa de algum amigo. E já para o cuidador, esse momento que o familiar busca o idoso para passear vai ser muito bom para que ele tenha um momento só dele, seja para descansar, para conseguir assistir um filme, assistir alguma coisa, sair com alguém, dar uma passeada, enfim. Por mais que a gente, enquanto cuidador, diga que não precisa, a realidade é que a gente precisa muito de ter esses momentos sozinho, sim. No entanto, a gente precisa ficar atento com uma coisa. A pessoa que vai buscar o idoso para passear, ela precisa de ter um mínimo de conhecimento, seja em relação à doença ou em relação à rotina do idoso que tem Alzheimer. Vou dar um exemplo muito rápido. Imagina que um familiar venha buscar o idoso e leve ele para a casa de algum outro familiar para poder passear. Até aí tudo bem, mas essa pessoa que está levando o idoso, ela sabe se ele precisa de acompanhamento na hora de ir para o banheiro? Ele já conhece esse banheiro? E se ele ficar trancado no banheiro? Então, por exemplo, às vezes o idoso pode entrar no banheiro querendo fazer xixi, mas na hora que ele entra, ele se esquece do que ele foi fazer ali e acaba, por exemplo, ligando o chuveiro ou mexendo em outras coisas do armário. Então, a gente que cuida sabe exatamente o que ele precisa e como ele precisa. Então, se alguém está disposto a levar ele, essa pessoa precisa de pelo menos ter o mínimo de noção do que a doença pode fazer com a pessoa que tem demência e como é a rotina desse idoso dentro de casa. Percebe que é uma série de coisas que a gente precisa ficar atento? Então, não é simplesmente ir na casa do cuidador, pegar o idoso, levar ele e depois trazer de volta. Existe uma série de coisas que a gente precisa ficar atento, em especial ao horário de finalizar essa visita. Sempre que a gente vai fazer uma visita na casa de alguém, aquela pessoa acaba oferecendo um cafezinho ou alguma coisa para comer. E aqui eu vou dar um exemplo de uma história que aconteceu comigo e com meu avô. A gente foi na casa de uma pessoa e essa pessoa ficou insistindo muito para que ele comesse. Ele comeu uma vez. Só que ela continuou insistindo para que ele comesse mais. E ele já estava negando há algum tempo e falando não, muito obrigado. E meu avô era uma pessoa muito educada. E aí, para não contrariar, ele acabava cedendo. Quando eu vi que isso poderia acontecer, eu falei para a pessoa, muito obrigado, mas ele não quer mais, tá? Ele já está satisfeito. E meu avô concordou comigo, mas a pessoa virou e falou, não, ele quer sim. Aí eu respirei, levantei e falei, não, ele não quer. E aí a pessoa entendeu o recado e saiu de cena. Depois eu fui até a cozinha, expliquei para ela, a situação que ele poderia acabar aceitando por conveniência, por ela estar insistindo e para ele não magoar ela, ele iria acabar aceitando. Então, para que tudo acabasse bem, eu achei melhor a gente interromper daquela maneira. Mas foi bom porque eu imagino que ela aprendeu. Houve uma outra época também que algumas pessoas buscavam meu avô para poder passear, mas com um certo tempo ele começou a dizer que não iria mais. Depois de uma certa visita, ele veio até mim e falou, eu não quero ir mais porque o pessoal costuma ir e demorar demais. E meu avô, quando a gente saía, ele sempre tinha um senso de urgência muito grande. Então, a gente acabava de chegar na casa da pessoa, às vezes ele já falava de vir embora. Falava, vô, vamos esperar mais uns 10 minutinhos? Aí depois a gente vai, pode ser? Capaz que vai ter um cafezinho. Ele, então vamos esperar. Então a gente ficava um tempinho, tomava o tempo desse café. Mas assim, se ele demonstrasse uma agitação muito grande, quisesse ir embora muito rápido, eu iria na mesma hora. Eu explicaria ali pra pessoa, enfim. E o ponto é, a gente não tem que ficar ligando com o que a visita vai pensar. A pessoa que está recebendo um idoso com demência em casa, ela tem que ter ciência de que algumas coisas vão sair do controle. Então ela tem que estar preparada para a gente ir embora repentinamente. Só que com meu avô, quando essas pessoas levavam ele não gostava, porque inclusive era uma pessoa que não tinha aquele senso que a gente costuma ter de estar incomodando, de que já é hora de finalizar a visita. Houve um episódio até que eu tive que mandar essa pessoa embora da minha casa, porque já era meia-noite e ela não ia embora. Então, são situações que a gente precisa enfrentar como cuidador, o que eu acho, de certo modo, um absurdo, porque a gente já cuida, já faz de tudo pro idoso e ainda tem que lidar com pessoas inconvenientes. Mas é a vida,
Um último caso que eu quero comentar aqui com vocês e que também vale de alerta é que já aconteceu de buscarem meu avô para fazer uma visita e era um período em que eu não dormia durante a madrugada porque meu avô levantava muito, a gente ainda não tinha acertado medicação, era uma época bastante conturbada. Daí eu peguei e aproveitei para cochilar enquanto eles levaram meu avô. Só que ao final da tarde eu vi que não trouxeram ele de volta, então eu liguei para saber e me falaram o seguinte: ah, Renan, ele vai querer ficar aqui hoje, tá? Como assim? Não, hoje ele vai dormir aqui. Falei, ah, tudo bem, eu posso falar com ele? Não, é que ele tá no banheiro. Senti que a coisa tava um pouco estranha, então decidi ir até lá. Aí cheguei na casa e a pessoa já me atendeu assim, mas eu não disse que ele vai ficar aqui? Eu falei, disse, mas eu preciso falar com ele. E aí eu fui conversar com ele, porque vamos dar uma pausa. Como assim ele vai ficar aqui? O cuidador sou eu. Então, eu simplesmente fui informado de que ele queria ficar ali. Eu não falei nem com a pessoa que de fato quer ficar. Então, eu tinha que conversar com ele e entender a necessidade dele. Será que ele queria realmente ficar? Será que estavam falando para ele ficar? Então, eu cheguei, cumprimentei ele. Ele estava com uma cara um pouco assustada. E aí, eu levei ele pro quarto. Falei, vô, é o seguinte, o senhor quer ficar aqui hoje? Antes que eu terminasse de falar, ele já falou, não, eles querem que eu fique aqui, mas eu quero ir embora. Falei, tá bem. Por via das dúvidas, eu trouxe roupa. Eu trouxe roupa pra mim e trouxe roupa pro senhor poder dormir aqui hoje. Quer ficar ou quer ir embora? Não, eu quero ir embora. Falei, tudo bem. Eu conheço meu avô. Eu sabia que ele não ia querer ficar ali e pelo simples fato de que a vida toda ele nunca dormiu fora de casa. Ele sempre ficava em casa. Então, quando tinha algum evento, alguma coisa, nem mesmo ele saía para participar. Na maioria das vezes, ele ficava em casa. Então, era dele isso de não sair tanto de casa, entende? Tinha um certo quê de, ele precisa ficar, né? E às vezes ele, por ter acostumado a ser assim, ele não dormia fora. Então, eu peguei e falei para essa pessoa, a gente vai embora porque a gente precisa arrumar algumas coisas em casa. Essa pessoa, de forma bastante inconveniente, falou, nossa, mas o senhor é falso, hein? Falou que queria ficar aqui. Aí eu interrompi e falei, mas agora ele lembrou que precisa ir, né, vô? A gente vai lá e num outro fim de semana a gente volta. E fui embora. Não criei caso, não tentei, sabe? Porque era uma pessoa que não dava pra gente ter o mínimo de conversa, assim. Eu não era obrigado nem nada, mas algum tempo depois eu descobri que essa era uma maneira que tentaram fazer dele ficar lá. Porque como meu avô não era uma pessoa que reclamava, que brigasse, então ele ia ficando, entendeu? A ideia era essa. E tava tudo combinado para que fosse dessa forma, que ele fosse ficando. Então, por fim, não deu em nada, ele acabou não voltando mais. E sempre que ele fosse fazer alguma visita, mesmo que às vezes eu nem gostasse do lugar, eu tava junto com ele porque eu tinha medo de alguma coisa desse sentido acontecer. Mas e aí, já aconteceu alguma situação parecida com o idoso que você cuida? Já tentaram buscar ele pra passear e acabou tendo um episódio diferente, algo saiu do controle? Me conta aqui nos comentários porque eu amo saber o que acontece por aí. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.